E aí pessoal, Marcelo Rossi, Geointeligência e Exoarquivos, nosso canal secundário aqui, voltando neste domingo. Hoje é dia 2 de março de 2025, né? Eu peguei um texto no TOT 3126, né? Um blog bem interessante que eu vejo todos os dias, né? Que ele traduz textos de outros blogs do mundo, né? De outros jornais, Zero Red, é, do Russia Today, de, de várias outras plataformas, né? E ele pegou um de um analista chamado Bruce Abramson, do Real Clear Politics, né? Bem interessante, em que ele analisa o clima, como é que os Estados Unidos estão se sentindo muito melhor agora com essa nova administração do Donald Trump, né? Ele disse que a cabeça do povo mudou, né? O povo está mais otimista. Isso aqui, eu vou ler esse texto para a gente aqui, porque isso é muito importante para a gente poder, né, ter força para encarar os próximos 2 anos, né? Menos de 2 anos até a próxima eleição, né? Óbvio que a nova resistência vai ajudar o povo brasileiro, isso ficou claro para todo mundo, né? Os donos do mundo não vão mais impor o seu desejo no Brasil, pelo menos aí nos próximos 2 anos. Eles vão lutar pelo Deep State, né? Eles vão lutar pela sua própria subsistência agora. O orçamento deles vindo lá de fora foi cortado. Aqui dentro eles não têm dinheiro para mais nada, não é? Então a gente está vendo que as coisas estão se afunilando para eles, mas nós vamos ter que ter força e uma fé inabalável para aguentar esse momento, né? Então eu achei que esse texto aqui do Bruce Abramson é bem interessante para a gente forjar, né, esse espírito guerreiro e essa força pelos próximos meses aí, porque a gente vai precisar, né? Eu vou ler esse texto, ele mexe um pouco com o aspecto psicológico, mas é interessantíssimo, tá bom? Eu sugiro a todos, fiquem até o final desse áudio. Vale a pena ouvir esse texto aqui e o espírito da mensagem disso aqui, tá? Vamos lá então. É do analista Bruce Abramson, do blog Real Clear Politics, que foi traduzido com a data de hoje, 2 de março. O título chama O Amanhecer de uma Nova Era, né? Dawn of a New Era, né? No TOT 3126. Ele diz o seguinte: o mundo está em fluxo acelerado. Nossa tão discutida mudança de vibração nacional dos Estados Unidos, olha lá, ó, como o povo vibra melhor agora, sugere que os americanos estão já começando a sentir a grande mudança. Mas isso subestima o que está acontecendo por uma margem muito grande. E o que estamos vivenciando é de significância global, o amanhecer de uma nova era. Entre 1989 e 1991, o bloco comunista entrou em colapso. Os Estados Unidos estavam no comando do mundo, o primeiro hegemônico verdadeiramente global da história. Talvez não seja surpresa em retrospecto que esse domínio tenha causado estragos em nossa psique nacional. Ou seja, eles ficaram arrogantes, eles ficaram orgulhosos e os bilionários passaram a querer dominar o mundo todo achando que eram donos de tudo. É isso que significa com essa frase, estragos na psique nacional. Não. A ideia mais popular daquele momento, resumida no título provocativo e equivocado de Francis Fukuyama, né, que chamava O Fim da História, o livro dele, mudou a reconstrução e a expansão de toda a ordem internacional. Não. A teoria de Fukuyama afirmava que a questão mais incômoda da história, como organizar melhor a sociedade, havia sido respondida definitivamente. O consenso de Washington pregou que os mercados livres e o livre comércio colocariam cada sociedade em um caminho inexorável em direção a todas as liberdades civis e à autogovernança. A democracia liberal e sua fiel companheira economia de mercado, então, naquele momento, estavam livres em marcha. Não. Embora a adoção possa ser desigual, cada nação, cada cultura, cada sociedade inevitavelmente encontraria seu caminho para a comunidade de nações liberais e democráticas.
Ou seja, cada país iria encontrar o seu caminho para encontrar o melhor modo de se viver. Ele fez essa análise naquele momento ali, o Francis Fukuyama, quando o comunismo caiu, né? Então ele diz, sensível à possibilidade de que alguns pudessem se ressentir desses modelos ocidentais, a liderança ocidental abraçou o desenraizamento, separando a democracia liberal de cada raiz cultural que havia contribuído para o seu desenvolvimento. Em seu zelo para globalizar seus modos preferidos de organização política e econômica, eles desvalorizaram e difamaram cada base cultural, religiosa, moral e ética que havia tornado esses modos possíveis. Ou seja, os globalistas aproveitaram aquele momento para impor a cultura que eles queriam no mundo todo. Eles não respeitaram um momento histórico tão importante e acabaram por contaminar o mundo, algo que eles já fazem então há pelo menos, nos últimos 34 anos a uma velocidade total. Eles fazem isso há séculos, mas nos últimos 34 anos, desde 91, a uma velocidade imensa. Não há, no entanto, nada de novo sob o sol. Embora poucos ou mesmo ninguém tenham apreciado na época a multidão do fim da história, tinha apenas atualizado uma mensagem antiga. Nós ganhamos uma vitória surpreendentemente sem derramamento de sangue sobre um inimigo temível, que era o comunismo, Agora todos os povos do mundo verão a glória de nossos deuses e se curvarão à nossa fé. Ou seja, eles aproveitaram, os globalistas donos do mundo, então aproveitaram aquele momento para impor toda a sua vontade desenfreada e caótica. 3 décadas depois, nossos esforços para universalizar as dádivas da democracia liberal provaram ser tão infrutíferos quanto todos os esforços anteriores para universalizar a fé, a crença, a organização social e o comportamento humano. Aquele já remonta à Idade Média, às cruzadas que foram em direção ao Oriente para impor o cristianismo, universalizando a fé, a crença, o comportamento do Ocidente. Reaprendemos que há uma variabilidade genuína entre culturas, prioridades e sistemas de valores. Nós, enfaticamente como indivíduos de diferentes culturas na civilização, não queremos todas as mesmas coisas. Ou seja, cada nação, cada povo pensa de uma maneira. Então, o que os globalistas, a agenda única que eles querem impor, não ia dar certo nunca. Cada um tem os seus problemas, cada nação tem os seus problemas, as suas virtudes. Como é que você pode universalizar um comportamento, Desastrosas desventuras americanas no Iraque e no Afeganistão deixaram o ponto claro. Derrubar um regime odioso e militarmente inferior é fácil. Porém, reestruturar uma sociedade completamente alienígena à sua própria imagem é muito mais difícil. Não dá para você impor a cultura globalista lá. Outras lições foram muito mais sutis. Bill Clinton liderou a investida para abrir o comércio com a China, argumentando que a prosperidade era a chave para a liberdade. A liderança chinesa, no entanto, entendeu algo que seus colegas ocidentais aparentemente esqueceram. Uma classe média grande e crescente é a chave para a estabilidade do regime. Ou seja, os chineses, então, abriram mão da miséria do comunismo, do socialismo, que é a economia do comunismo. Eles abriram mão e partiram para o capitalismo, embora o regime político continuasse comunista. A China continua sendo governada por um partido único apenas. A economia mudou, abriram para o capitalismo. Os ocidentais entenderam bem essa lição. O estado de bem-estar social foi introduzido para ancorar camponeses recém-emancipados ao regime, garantindo-lhes benefícios regulares, impedindo assim uma revolução sangrenta.
Os oponentes socialistas gritavam corretamente que os ricos estavam apenas subornando os pobres para se manterem no poder. É o velho discurso deles, né? A China usou sua riqueza para desenvolver um modelo concorrente de governança, um estado de vigilância autoritário, patrocinado por esses bilionários globalistas, né? Que monitora e aplica regras rígidas em esferas selecionadas de comportamento social, ao mesmo tempo em que incentiva uma atividade comercial robusta, né? Enquanto isso, maiorias consideráveis de todos os países ocidentais perderam o amor pelo programa que sua liderança estava vendendo. Alguns correram para a esquerda, revivendo e inventando doutrinas pseudo-revolucionárias que derrubariam o que restava do Ocidente. Outros se inclinaram para a direita, ansiando por uma restauração das antigas normas culturais e religiosas que outrora animaram suas sociedades. A liderança ocidental preferiu as forças da revolução progressista e da tradição reacionária. Os choques gêmeos do Brexit e de Trump as empurraram para o overdrive. Eles travaram guerra contra seus próprios cidadãos, declarando anseio por tradição, conservadorismo e nacionalismo, né? O assunto chegou então ao auge em 2020. Aí ele diz aqui que o nefasto Casar, né, do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, chefe da confabulação globalista, da patota globalista em Davos, colocou o assunto claramente no seu livro The Great Reset e na narrativa sobre o Grande Reset. As variantes do modelo chinês que surgiram para fechar o mundo durante a pandemia exemplificaram a boa governança global no seu melhor. Elas precisavam se tornar permanentes, verdadeiramente internacionais e focadas em crises futuras. Ou seja, através do bichinho eles queriam passar a implantar então esse novo modelo chinês de ditadura no mundo todo. De uma certa maneira, embora eles tenham enfrentado resistência, dentro de um certo aspecto eles conseguiram, né? Tanto que o ex-presidente Bolsonaro, ele já dizia na época, agora eles querem acabar com a nossa liberdade. Então ele passou aquele trinômio que eu usava, Deus, Pátria e Família, passou a ter mais uma expressão, né? Deus, Pátria, Família e Liberdade. Passou a ser um quadrinômio, né? Desse momento para cá. O presidente fala muito, né? O ex-presidente, que eles querem acabar com a nossa liberdade. Ele está dando um toque, né? Ele está mandando um recado dizendo para as pessoas entenderem, eles querem implantar esse modelo do autoritarismo chinês em todo o Ocidente. Só que eles estão falhando miseravelmente e falharam na nação, né? Na maior nação do Ocidente, a nação mais livre do Ocidente, que são os Estados Unidos da América, que, como ele disse aqui no começo do texto, o povo já está até com uma nova vibração, com novos ares, muito mais otimista, e esse otimismo vai acabar, né, digamos assim, influenciando outras nações. E o próprio governo americano vai botar o dedo para que outras nações importantes, uma delas o Brasil, não caia nessa armadilha de todo esse modelo autoritário chinês, né? O Fórum Econômico Mundial, ele perdeu essa guerra à medida em que ele impôs assim, normas estúpidas aos grandes empresários que compõem até a sua própria organização. Todo mundo viu um grande banqueiro, filho do ex-sócio do Klaus Schwab, né, do cidadão que ajudou o Klaus Schwab ali a montar o Fórum Econômico Mundial. Todo mundo viu aquela discussão em que ele foi até na polícia, né? Pascal Najad foi até a polícia suíça para entregar o Klaus Schwab ali, está trabalhando para derrubar o Fórum Econômico Mundial, né? O pai dele, Hassan Najad, Hussein ou Hassan, eu não me engano, Hussein Najad, foi sócio do Klaus Schwab quando fundaram o Fórum Econômico Mundial lá no início dos anos 70. E se até com o sócio praticamente ele brigou, imagina com os outros empresários, né? Eu estava lendo um texto aqui no nosso canal, eu não lembro se foi ontem ou anteontem, em que o Elon Musk estava dizendo que as empresas americanas perderam 300 bilhões
desde que as sanções russas e a ideologia woke foi forçada, né? Forçaram a barra para aquilo. Então, obviamente que o Klaus Schwab e o Fórum Econômico Mundial, eles estão completamente desmoralizados perante a sua própria comunidade para impor qualquer coisa. E é nesse momento de fragilidade, então, que essa nova resistência tem que agir, né? Tem que impor agora todas as liberdades e impor o seu novo modelo, né? Aí ele diz o seguinte aqui, né, para a gente terminar o texto, porque o texto é muito longo, não adianta a gente ler por aqui. Os Estados Unidos escolheram um caminho muito diferente, pelo menos por enquanto. A nova administração Trump busca restaurar tradições e normas, enquanto desempodera todas as organizações dessa elite que a suplantou, ou seja, quem apodreceu as instituições está sendo perseguido lá, está tendo o orçamento cortado. Não. Uma nova rede de aliados com preferências semelhantes, a Argentina, a Hungria, os Emirados Árabes, a Índia e outros estão comemorando a mudança. E não tenham dúvida que o Donald Trump quer o Brasil como aliado aí nos próximos 2 anos. Né? Aí ele diz o seguinte aqui, os próximos anos serão críticos. Qual direção definirá o nosso futuro? Pelo bem de nossos filhos, todos nós devemos esperar que a nova equipe de Trump que chega a Washington, então, escolha muito mais sabiamente do que seus predecessores recentes. Estamos, de fato, vivendo o amanhecer de uma nova era, ou seja, ele está dizendo que, né, existe até um otimismo grande na América, que o povo está enxergando isso. O Trump está disparado nas pesquisas de aceitação lá dentro, com quase 85%, quer dizer, bem mais do que os votos que ele teve. Isso significa que até aqueles que não votaram nele estão apoiando ele como presidente. E ele diz que esse amanhecer de uma nova era vai trazer, né, de uma certa maneira, o que o povo quer de volta, que toda aquela tradição, conservadorismo, né, quer voltar para aqueles valores que tinham antes de todos esses globalistas perverterem, né, e criarem o que ele chama aqui de crise espiritual da América, com essa religião do wokeísmo, né, o wokeismo, né, isso acabou. Se Deus quiser também, os inimigos da resistência e da nova estão agonizando e vão agonizar muito mais até a sua verdadeira derrota. E Deus queira que o Brasil esteja nessa. Se depender do povo, que todo dia aí está se esclarecendo, né? Todo dia está enxergando tudo que acontece no Brasil, né? Se depender do povo, nós chegaremos lá. Agora a gente também precisa aí de uma ajudinha do governo do Trump por conta de todo o aparelhamento das instituições aqui no Brasil. Isso é uma mensagem de otimismo, né? Ele está dizendo aqui, ele termina dizendo que a gente está vivendo esse amanhecer de uma nova era, de um novo mundo, de um novo modelo. Se Deus quiser, vai dar certo também para o Brasil. Gente, muito obrigado. Quero desejar uma excelente semana para todos vocês, né? Semana de feriado, é meia semana que vai acontecer agora, mas quem sabe a partir de quinta o Brasil volta a andar, as coisas passem a acontecer, né? O nosso canal, os 2 canais não são remunerados na plataforma. Quem puder colaborar com qualquer valor, segue aí o número da conta no Bradesco e a chave do Pix, tá bom? Uma excelente semana para todos vocês. Eu volto a semana que vem. Muito obrigado. Valeu!